Oi, gente, tudo bem com vocês? Prontos para a nossa aula de história de hoje? Então vamos lá? Na nossa aula de história de hoje, nós iremos falar sobre os meios de comunicação, passado e presente, certo, pessoal? Como surgiram alguns dos meios de comunicação presentes nos nossos dias atuais, como os livros, revistas e jornais. Então vamos lá? Mas antes eu quero que vocês abram aí o livro de vocês, na página 57, que eu vou explicar a atividade de casa, certo, pessoal? Então aí diz o seguinte: leia o texto a seguir com atenção. Mercadorias que serviram como moeda. Algumas mercadorias, pela sua utilidade, passaram a ser mais procuradas do que outras. Aceitas por todos, assumiram a função de moeda. O gado, principalmente o bovino, foi dos mais utilizados. Apresentava vantagens de locomoção própria, reprodução e a prestação de serviços. O sal foi outra moeda mercadoria de difícil obtenção. Era muito utilizado na conservação de alimentos. Até hoje, empregamos palavras como pecúlio, dinheiro acumulado, derivadas da palavra latina pecus, gado. Da mesma forma, a palavra salário tem como origem a utilização do sal em Roma para o pagamento de serviços prestados. Então, depois que vocês lerem o texto, vocês vão responder essas questões aqui. Então, na primeira diz assim: qual é o assunto do texto? Então, do que está falando o texto, pessoal? Vocês vão colocar aqui. Na segunda diz assim: por que o gado foi uma mercadoria muito usada como moeda? O que é que ele tinha de tão valioso assim, de tão importante, que ele passou a ser uma mercadoria usada como moeda, gente? Tem lá no texto também. Na terceira diz assim: consulte o dicionário e copie o significado da palavra salário, que mais se ajusta ao empregado no texto. Então, vocês vão olhar no dicionário qual o significado da palavra salário que mais está de acordo com o que está sendo dito no texto. Certo, gente? Então, abram aí agora na página 58 que eu vou explicar outra atividade. Então, as cidades brasileiras e seus problemas. As imagens mostram graves problemas atuais de duas cidades brasileiras, Porto Alegre e Salvador. Então, aqui, vocês estão vendo, rua alagada em consequência das chuvas em Porto Alegre. E na outra diz assim: trânsito intenso na cidade de Salvador. Então, vejam aí o trânsito intenso congestionado em Salvador, certo? Aí na primeira questão diz assim: quais dos problemas a seguir atingem mais o município onde está a sua escola? Então, aí vocês têm falta de postos de saúde, preços elevados das passagens dos transportes coletivos, falta de coleta de lixo, existência de esgoto a céu aberto, enchentes, violência nas ruas, trânsito congestionado e poluição dos rios. Então, vocês vão marcar um X nos problemas que mais atingem o município onde está a escola de vocês, certo? Na segunda diz assim: quais desses problemas vocês consideram mais graves? Então, quais desses problemas que vocês marcaram vocês consideram mais graves? Aponte 2 e justifiquem suas escolhas. Então, vocês vão dizer quais vocês consideram mais graves e depois escolher 2 e justificar por que vocês consideram eles mais graves, certo? Na terceira diz assim: proponham o que poderia ser feito para resolvê-los. Essa daí é oral. Então, aí vocês vão discutir com os familiares de vocês, com os pais, certo? Por exemplo, o que vocês acham que poderiam ser feito, certo? Para solucionar esses problemas, certo, pessoal? Então, abram aí agora o livro na página 62 para a gente começar o conteúdo de hoje, certo? Então, meios de comunicação, passado e presente. Então, hoje, a velocidade com que as pessoas se comunicam é muito maior do que no tempo de seus bisavós. Então, vejam aí, duas crianças muito distantes, né, em países diferentes, mas que estão se comunicando de forma rápida, né, através de quê? Do celular, né? Isso, gente, nunca se imaginou que se iria inventar um aparelho que permitisse as pessoas se comunicar de forma tão rápida, né, com pessoas que estão tão distantes delas, certo, gente? Então, aí diz assim: há cerca de 50 anos, as pessoas não se comunicavam pelo celular,
nem se imaginava, né, que iria surgir o celular, que iria existir essa forma de comunicação tão rápida, né? Aí, nessa primeira questão, dessa página 62, é outra atividade de casa, certo? Então, na primeira questão diz assim: você tem usado o celular para filmar pequenos vídeos, realizar uma pesquisa escolar, jogar, falar com os amigos, tirar fotos, encontrar um endereço. Então, vocês estão utilizando o celular com qual objetivo? Então, vocês vão marcar as alternativas, né, que representam a forma, de que forma vocês estão utilizando o celular, certo, pessoal? Então, abram aí agora na página 63 para a gente continuar falando do nosso conteúdo de hoje, tá? Então, aí diz assim: a impressão de livros na China. Então, os livros, jornais e revistas também são importantes meios de comunicação. Isso a gente sabe, né? Por que são importantes meios de comunicação? Transmitem informação, transmitem conhecimento, né? Isso, gente. Então, eles são muito importantes meios de comunicação. Certo, gente? Então, os primeiros livros foram impressos na China há quase 1000 anos, certo? Então, isso ocorreu, gente, quando o chinês Pi Sheng, ele criou blocos, certo? De cerâmicas individuais. E cada bloco desse continha um ideograma, que eram desenhos, certo? Que representava uma ideia. Como vocês estão vendo aqui, ó, esse ideograma, certo? Ele representa, ó, a palavra felicidade. Então, essa imagem aqui, ó, desse ideograma, representa a palavra felicidade, certo? Então, os primeiros livros impressos na China, eles foram impressos, né, utilizando-se o quê? Ideogramas, que eram esses blocos, ó, de cerâmicas que continham esses desenhos com ideias, certo, gente? Então, só que cerca de 400 anos depois dos chineses, os europeus, eles também começaram a imprimir livros, pessoal. E isso ocorreu em 1440, quando o alemão Gutenberg, ele descobriu um modo de produzir letras em chumbo, que foram chamadas de tipos móveis de imprensa, gente. Então, essa descoberta, pessoal, ela foi muito importante, porque com isso foi possível imprimir muitos livros de uma só vez, certo? Aí, por conta disso, gente, o preço do livro, ele diminuiu. Aí, muitas pessoas passaram a poder ter acesso a esses livros, coisa que antes não se tinha. Poucas pessoas antes tinham acesso ao livro por causa do custo, do valor que o livro tinha, que era alto. Mas depois dessa descoberta, né, pôde-se imprimir vários livros de uma só vez, aí o preço do livro ele diminuiu e muitas pessoas passaram a ter acesso aos livros, certo? Então, o primeiro livro impresso na oficina de Gutenberg, gente, foi a Bíblia. Então, aqui vocês estão vendo a imagem de como funcionava a oficina de Gutenberg. Então, os tipos móveis de imprensa, gente, as letras chumbo, elas eram organizadas aqui, ó, nessa prancha, né, no sentido de formar frases. Elas eram organizadas aqui, formando frases com sentido. Depois que se organizava aqui, ó, os tipos móveis, formando sentido, né, eles iam aqui, ó, para essa prensa, gente, onde, tá vendo esse homem aqui? A prancha era colocada aqui, ó. Aí esse homem aqui, ele imprensava, ó, a prancha, né, com os tipos móveis e as letras, elas saíam no papel, certo, pessoal? Era dessa forma que funcionava. Então, gente, veja como deu trabalho, né, para ele imprimir essa Bíblia. E ela tinha cerca de mais de 600 páginas, pessoal. Veja quanto tempo será que ele demorou, né, para imprimir essa Bíblia dessa forma, né? Mas valeu a pena, não é isso mesmo? Então, aí vocês vão ver agora como surgiu a imprensa no Brasil. Então, a imprensa chega ao Brasil. A imprensa só chegou ao Brasil muito tempo depois de ter sido aperfeiçoada por Gutenberg. Isso aconteceu em 1808, quando o príncipe português, Dom João, se estabeleceu no Rio de Janeiro. Então, foi nesse ano, gente, que se criou o primeiro jornal brasileiro, a Gazeta do Rio de Janeiro. Certo, gente? Então, ele era considerado, pessoal, um jornal oficial.
Porque ele noticiava, gente, basicamente comunicados do governo. Então, depois dele, começaram a circular, a surgir, né, novos tipos de impressos, como livros, revistas, né, como jornais. Então, a primeira revista brasileira para crianças se chamava Tico-Tico, que é essa aqui que vocês estão vendo a capa. Tico-Tico, gente, ela foi publicada em 1905. Era uma revista que continha pequenas histórias, certo? E que não necessariamente eram ligadas umas às outras. Aí, por conta disso, as pessoas gostavam muito de ler essa revista, certo? Então, de lá para cá, pessoal, foram surgindo impressos no Brasil, né, muitas outras revistas em quadrinhos, como o Zé Carioca, né, que é esse daqui, ó, Gibi Zé Carioca, e a revista Turma da Mônica Jovem, que é essa aqui que vocês estão vendo, certo? Então, os jornais e revistas, gente, eles são muito importantes para a história do nosso país, para a cultura brasileira, porque a partir da invenção deles, pessoal, o surgimento da imprensa, né, muitas pessoas passaram a ter acesso às informações, coisa que antes, né, gente, era restrito, poucas pessoas tinham acesso à informação. Então, com o surgimento desses meios de comunicação, o surgimento da imprensa, muitas pessoas passaram a ter acesso às informações. Certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido direitinho, pessoal, o conteúdo. Não deixem de revisar o que nós vemos nas nossas aulas, certo, gente? E caprichem nas atividades. Até a nossa próxima videoaula.